nesta tarde de sexta-feira, abrindo o espaço aqui para um convidado no Bastidores do Poder, o senador Flávio Arnes, ele que é da Rede do Paraná, relator da PEC do Fundeb no Senado Federal. Senador, como vai o senhor? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, prazer estar falando com vocês. Grande abraço aí para a turma toda. Conosco, Lana Canepa, conosco aqui no estúdio do Bastidores do Poder, e Cláudio Humberto em Brasília. Quer começar por aí, Cláudio? Senador, é uma honra tê-lo aqui conosco no nosso programa. O senhor que é o relator do Fundeb, né, no Senado Federal, eu gostaria de saber do senhor, senador, se no Senado a questão será mais, como é que eu diria, mais fácil de ser tocada e aprovada com rapidez, haverá modificação, o que devemos esperar do projeto do Fundeb no âmbito do Senado Federal? Olha, cumprimentar você, Cláudio, alegria estar falando com você, com os ouvintes. É importante destacar que no decorrer do último ano, trabalhamos muito juntos, Senado e Câmara dos Deputados, em torno do Fundeb. As consultorias trabalharam juntas, fizemos muitas reuniões pelo Brasil, debatendo o assunto, também 15 audiências públicas no Senado, com a participação das pessoas da Câmara. Então, a deputada Dorinha, que foi a relatora, o deputado Bacelar, o presidente, nós nos articulamos bastante no decorrer do ano em função da urgência do assunto. Então, o relatório da Câmara não é assim uma novidade para o Senado Federal, né, porque o trabalho conjunto já foi feito. Então, é um relatório bonito, bom, bem estruturado, um consenso na Câmara dos Deputados, praticamente, também com a sociedade, e isso vai fazer, ele foi muito bem recebido também pelas lideranças do Senado. Então, eu penso que vai ser um trabalho tranquilo, já devemos apresentar o relatório semana que vem, confirmando, ratificando o bom trabalho da Câmara. Senador Lana Canepa falando, esse fundo que ajuda a financiar, aliás, é uma das principais fontes de financiamento da educação básica no Brasil, correu um risco de desaparecer no ano que vem, né? Mas no Senado, o que o senhor espera? Agora que a Câmara confirmou em 2 votações com um placar bem expressivo a prorrogação do Fundeb e com mais recursos chegando nos próximos anos, o que o senhor espera do papel do Senado? Não vai ter alteração nessa proposta? O senhor acha que ela vai ser votada da forma como está para ganhar tempo? Não só para ganhar tempo, Lana, mas também pelo fato de que a gente trabalhou muito junto no decorrer do ano, como eu disse, com a Câmara dos Deputados. Então, houve uma convergência também do Senado e da Câmara para esse objetivo. Então, eu penso que a PEC vai ser aprovada sem problemas. É claro que senadores e senadoras podem fazer destaques. Da minha parte, como relator, vou ratificar aquilo que a Câmara dos Deputados já colocou, né? E de fato é um fundo muito importante. Agora, nós já estávamos o ano inteiro passado trabalhando em cima disso. Deveríamos ter votado em março desse ano, ou abril, mas em função da pandemia houve esse atraso, né? Mas as manifestações de todos os setores da sociedade, né, prefeitos, governadores, secretários, movimentos sociais, todos são no sentido de favorecer, de apoiar o que foi aprovado. Então, eu penso assim que será uma caminhada boa, bonita, a maior fonte de financiamento da educação básica, né, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, jovens e adultos, educação para o trabalho, pessoa com deficiência, quilombola, indígena, né? Então, a educação básica é fundamental, né? Como o ensino superior ou pós-graduação também são. Senador Flávio Arnes, que em passando o texto, como chegou ao Senado, o senhor indica isso, enfim, uma construção bem feita, como apontou o senhor, que ganhos o senhor acredita que esse novo Fundeb deve trazer para a educação de modo geral, dessa nova geração que se forma? E complementando, desculpa, senador, só pegando carona aqui, num momento tão difícil em que a volta às aulas vai exigir tanto, provavelmente vai ser muito mais cara para estados e municípios com as adaptações necessárias sanitárias que vão ter que ser feitas, menos alunos por sala, mais professores, portanto, infraestrutura. O que o senhor prevê?
É verdade, né? Eu acho que uma das grandes lições que essa pandemia trouxe para o Brasil foi a importância da educação, né? Mais da metade da população do Brasil não tem ensino médio, tantos não têm o ensino fundamental, né? Muitas escolas sem tecnologia, sem banheiro, sem eletricidade, né? Quilombolas, indígenas participando das audiências e mostrando a precariedade daquilo que acontece naquelas escolas. Então, o pós-pandemia no Brasil, a gente tem que dizer, o trem condutor, o carro condutor tem que ser educação. Sempre foi educação, mas particularmente nesse momento. A gente dizer, olha, prioridade absoluta, educação. E as outras prioridades vêm depois, que não são absolutas. Então, a grande vantagem é que o Fundeb fica permanente, há um aporte maior de recursos da União, que era o grande objetivo também, né? Em vez de 10%, 23%. Estados e municípios já colocam agora 150 bilhões de reais no fundo, né, do Fundeb, ou seja, 20% dos 25% destinados à educação vão para isso, e ao mesmo tempo critérios melhores que foram colocados na PEC de distribuição, para você favorecer municípios pobres, escolas mais vulneráveis, né, ver o esforço fiscal de cada município, medidas de qualidade para medir a qualidade, e o que você colocou, Lana, também destinando um percentual para infraestrutura, para tornar a escola bonita. Toda escola tem que ser bonita, né? Acolhedora, competente, mas e acessível, né, senador? Acessível, né? Porque muitas escolas também, estão muito distantes, né, de certas comunidades. Isso precisa ser resolvido também, né? Agora, senador, é bom o senhor dar esses detalhes porque as pessoas não os conhecem, né? Os nossos ouvintes precisam conhecer mais a fundo os detalhes do Fundeb. Há informação de que o Fundeb aumenta em 63% o valor que vai ser destinado à educação básica por aluno. É isso mesmo? Olha, atualmente é em torno de 50% também. Mas atualmente o que acontece é que o Brasil aplica mais ou menos R$ 3.700 por aluno ano, né, na educação básica. Então, no novo Fundeb, nós teremos um aporte de 23%, também com uma ênfase para a educação infantil, porque 45% desse valor tem que ir para a educação infantil, e um aumento de 48% a 50% indo para R$ 5.600 em 2026, quando tudo estiver implantado. A gente tem que pensar que nós precisamos sempre avançar. Então, nós avançamos agora, mas ainda precisamos avançar mais, né? Então, haverá um aumento de cerca de 50%, mas mais municípios vão ser atendidos, né? Atualmente, os municípios pobres de Minas Gerais, do Vale da Ribeira, tantos lá de alguns estados que não recebem o recurso passarão a receber também. E então isso é bem interessante também. Mais estados receberão os recursos. Então, até o final da implantação do Fundeb, teremos essas mudanças importantes também acontecendo. Senador, em que dia, qual o prazo, né, mais ou menos, que a gente pode contar com a aprovação do Fundeb no Senado Federal? Olha, nós temos que ter urgência nisso, né, que como a Lana falou agora há pouco, né, o Fundeb atual termina no final desse ano. Então, ano que vem, nós temos que ter o novo Fundeb. Temos que aprovar com urgência, mas o grande debate já aconteceu, né? E o relatório da minha parte já estará disponível na terça-feira da semana que vem, e a partir daí, então, dependerá do presidente do Senado e do grupo, do Colégio de Líderes, como é denominado, a marcação já da votação. E a gente espera que haja uma boa convergência de todos os setores para aprovação rápida no Senado.
Senador, esse também é um mecanismo, o Fundeb, para garantir salário digno para os professores, que é uma categoria que tem muito prestígio no Brasil, do ponto de vista do reconhecimento que o brasileiro faz do trabalho, da importância do trabalho dos professores. O senhor acha que esse é um dos pontos essenciais para manter, para preservar no momento de retorno da pandemia também, que a economia vai estar com mais apertada, estados e municípios vão estar com as contas com mais problemas para enfrentar aí o pagamento de contas? Esse é um fator assim, extremamente importante. Né? Se a gente pensar na sigla Fundeb, significa manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou seja, tudo que vem antes da faculdade, e valorização dos profissionais da educação, professores e demais profissionais que trabalham na escola. Nós temos secretário, bibliotecário, tanta gente de apoio nas escolas. Então, essas carreiras precisam ficar atraentes, boas, bonitas, né? Que a pessoa sinta vontade, além da vocação, também pelo salário, pela carreira, para se dedicar a ser um profissional, professora da educação. Então, nesse sentido, pós-pandemia, Lana, eu diria que o que uma família mais deseja é ter uma escola boa, bonita, acolhedora, de preferência em período integral. Nós temos que caminhar para isto no Brasil, da creche até o ensino médio, né? Vai sair muito mais barato. Se imagina o rapaz, o adolescente que fica o dia inteiro na escola, aprendendo uma profissão, tendo uma bolsa aprendizagem. Ele vai terminar o ensino médio, não tenho dúvida. Se não acontecer isto, né, a perspectiva de entrar na criminalidade, na droga, é muito maior. A gente tem os CENSES, que são os Centros de Socioeducação para Jovens Infratores. Cada um custa por mês, né, R$15 mil. Muito mais do que um aluno da educação básica, né? Mas o senhor falou R$3.700? 3.700 por ano. No CENSE custa R$15 mil por mês. Então é muito mais, né? Então, agora, se esse jovem tiver esporte, teatro, música, tal, nós temos inúmeras experiências que mostram que 98% dos jovens nessas condições terminam o ensino médio. Então gasta-se o dinheiro na área importante. E eu nem gosto de usar a palavra gastar, mas sim investir. Então, o ajuste fiscal que o Brasil tem que fazer tem que ser assim: olha, educação é tudo, e se nós tivermos uma boa educação no Brasil, o Brasil se desenvolve. Tem que partir disso, né? No Brasil inteiro, e principalmente nos municípios, como Senador, a PEC prevê, mais empobrecidos. A esse propósito, assim, eu sei da sua preocupação, o senhor é um estudioso da questão da educação no Brasil e tudo, mas a gente tem observado que, apesar da existência do Fundeb, eu acho que o ano passado, né, foram 166 bilhões de reais, isso tem possibilitado a melhoria, ainda que lentamente, né, do padrão salarial dos professores, que merecem, é claro, muito mais do que já recebem. Mas, assim, apesar disso, né, do ponto de vista do resultado do aprendizado, sempre esse resultado tem sido decepcionante, né? Os exames de avaliação de curso mostram a situação dramática do aprendizado no Brasil. Metade dos nossos alunos não sabem fazer operações básicas de matemática, operações de somar e diminuir, não é nem de multiplicar e dividir, né? Metade dos nossos alunos, quase isso, é incapaz de interpretar um texto que lê, quer dizer, lê, mas não sabe o que está lendo, né? Não entende o que está lendo. O que o país deve fazer para superar esse desafio? Olha, é um esforço coletivo de todos nós, da sociedade, secretarias, Ministério da Educação, né? Agora, nós temos que partir de um ponto de vista básico, na minha opinião, de que os recursos aplicados de 3.300, 400, 200 reais no momento, em torno disso, dependendo do nível de ensino, são completamente insuficientes. 3.500 reais hoje significa o quê? $600, se nós mudarmos em dólares. Nós temos aí, nos países europeus, $10 mil, $12 mil.
né? Quer dizer, é muito mais. Nós precisamos de recursos, investir, articular as faculdades com a educação básica, termos avaliações adequadas, vermos as dificuldades dos alunos, ajudarmos no que for possível, né? Melhorarmos a infraestrutura, como foi colocado. Né? A gente precisa ter escola com banheiro, né? 20% das escolas não tem banheiro, não tem água encanada. Né? Você vê aqui a dificuldade com o Enem mesmo, os alunos acompanharem, terem a tecnologia à disposição, sem biblioteca. Então, a gente precisa de recursos. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa de gestão. Em qualquer recurso, gestão. E a própria PEC prevê, né, critérios assim, de apoio de acordo com o desempenho. Então, isso é bom também com recursos federais e depois, em 2 anos, as assembleias estaduais também tendo que ter a lei estadual para medir o desempenho também das escolas e ajudar. Isso não significa passar de 5 para 7, que uma escola numa favela, passando de 2 para 4, pode significar mais do que uma que passe de 7 para 7,5. Então, mas isso tem que ser o esforço nosso, de todo mundo a favor, né, dessa área tão importante da educação. Senador, o senhor acha que agora o governo deve voltar a participar do debate? Porque a proposta que chegou à Câmara dos Deputados teve uma participação de última hora ali do governo e o Ministério da Educação não teve, que eu saiba, nenhuma participação na construção desse texto que foi aprovado na Câmara. Agora no Senado vai dar tempo do Ministério da Educação participar? O senhor já foi procurado por alguém? Pelo novo ministro? A gente já se colocou à disposição do Ministério da Educação, do Dr. Milton Ribeiro, que é o novo ministro. A gente também entende a dificuldade dele, que até está se recuperando da Covid, e quem tem que conduzir o debate em nome do governo federal é o Ministério da Educação. Não é o Ministério da Economia, por mais méritos que possa ter, ou outros ministérios. Então, o Ministério da Educação, no decorrer desse tempo, não se envolveu como deveria ter se envolvido. Mas vamos daqui para frente, né, fazer esse apelo, e eu já me coloquei à disposição, outros também, para trabalharmos juntos, porque dependemos, o Brasil precisa que o Ministério da Educação esteja, assim, muito presente nesse debate. Muito bem, eu queria agradecer a participação conosco aqui no Bastidores do Poder do senador Flávio Arnes, conversando com a gente aqui sobre o Fundeb, ele que será o responsável pelo relatório da PEC do Fundeb no Senado. Senador, uma boa sorte para o senhor, bom trabalho sobre esse tema tão importante para a sociedade brasileira, para o desenvolvimento do brasileiro como um todo, né, para as próximas gerações. Um bom fim de semana, até uma próxima. Obrigado a você, Cristiano, abraço para a Lana, para o Cláudio. E um abraço para os ouvintes e fazer esse chamamento para todos. Vamos em frente aí com uma luta, um trabalho conjunto a favor de uma educação de qualidade no Brasil. Grande abraço. Um abraço, senador. Abraço, senador. Senador Flávio Arnes, senador da Rede, conversando conosco aqui. Tem muitos ouvintes perguntando aqui na nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial se o senador Flávio Arnes é parente de Dom Paulo Evaristo Arnes. Sim, ele é sobrinho de Dom Paulo Evaristo Arnes e de Zilda Arnes, saudosa Zilda Arnes, que morreu no terremoto lá no Haiti. Fica aí o registro, então, a curiosidade levantada também para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Que família, hein?